Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Depois de uma longa semana de trabalho, estamos aqui hoje para refletirmos um pouco mais sobre os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então vamos aproveitar o momento, somos gratos pela vossa presença, agradecemos também aos benfeitores espirituais, porque são eles que nos preparam o ambiente para nos receber aqui com tanto carinho e que nós conseguimos sentir na alma estes eflúvios de amor com que eles nos banham. Então, o tema da noite é Justiça e Felicidade. E este trabalho nós vamos refletir em conjunto, sempre à luz da doutrina espírita, porque esta doutrina consoladora é que nos traz as respostas, o entendimento que nós precisamos para compreender muitas das coisas que para nós muitas vezes não são tão claras. E quando falamos de justiça, nós reclamamos muito no nosso dia-a-dia pela justiça, mas também tentamos procurar constantemente a felicidade. Porque, de facto, nós fomos criados para sermos felizes. Deus criou-nos para sermos felizes. Então, vamos fazer essa reflexão em conjunto e ver o equilíbrio entre a justiça divina e essa procura da felicidade, que muitas vezes nós ouvimos que a felicidade não é deste mundo. A felicidade total não é deste mundo. Nunca poderia ser. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Somos seres ainda muito imperfeitos. Mas nós podemos ser felizes. E é isso que nós, essa felicidade que nós buscamos, que é relativa ao mundo em que ainda habitamos. Então, em tempos de desafios, de incertezas que nós vivemos, o Espiritismo convida-nos a essa análise profunda sobre esses conceitos que se entrelaçam na nossa existência e que proporcionam um sentido à vida espiritual e terrena. Então, para iniciarmos, procuramos na Infopédia o significado da palavra justiça. Entre outras, não estão aqui todas as definições, mas está aqui algumas. Diz assim: princípio ou virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa e pela atribuição do que é devido a cada um. Condição de que é equitativo e moralmente correto. Poder de aplicar as leis, poder judicial. Aplicação das leis para solucionar litígios, julgar causas ou atribuir sanções. Imparcialidade, isenção. Capacidade de julgar e agir de forma apropriada às circunstâncias, sem favorecimento ou discriminação. Portanto, estas são algumas das definições que o Infopédia nos diz. Sabemos que, à luz do Espiritismo, portanto, no entendimento espírita, a justiça não se aplica só, não se limita à aplicação, digamos, das leis humanas ou ao julgamento dos atos dos nossos semelhantes. Vai muito mais além. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questionou os espíritos superiores sobre em que consiste a justiça e vejamos a resposta que ele recebe da espiritualidade superior. Então, na pergunta 875, a resposta é, para a pergunta 875, a resposta é: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E se nós analisarmos, foi justamente a primeira definição do dicionário: princípio ou virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa. Então, ele foi mais longe e questionou: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E eles responderam:
é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. E na pergunta 874 ele diz: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entenderem de maneira tão diferentes que um considera justo o que outro parece injusto? E eles dizem-nos: é que em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Quantas vezes nos agoramos em juízes e fazemos maus julgamentos? Daí a necessidade que nós temos de educarmos os pensamentos e os sentimentos, porque nós muitas vezes fazemos maus julgamentos em relação ao nosso próximo, mais depressa do que fazemos em relação a nós. Então vemos que, sobre a ótica espírita, a justiça exige o respeito aos direitos alheios. E isso implica amor, compreensão e tolerância. E muitas outras coisas mais, mas sobretudo estas três. A justiça, ela é perfeita e equitativa. Deus, em sua bondade infinita, concede a todos oportunidades de evolução e aprendizado. As aparentes injustiças do mundo, faltas de igualdades, sofrimentos, dores, são, sob a ótica espírita, circunstâncias transitórias e oportunidades de crescimento espiritual. O princípio da reencarnação nos mostra que cada um colhe em parte o que semeou em existências anteriores, não como castigo, mas como aprendizado e reajuste moral. Então, vamos ver no capítulo da pluralidade das existências, onde nos fala sobre a justiça da reencarnação, portanto, no livro dos Espíritos, encontramos a seguinte afirmação: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, nós por aqui conseguimos já analisar que o quanto Deus é Pai, o quanto Ele é amoroso e o quanto Ele é justo, porque Ele dá-nos a oportunidade de nós resgatarmos os nossos débitos, de nós nos aperfeiçoarmos. E isso demora tempo. Se nós pensarmos, por exemplo, uma criança de 5 anos, será que ela tem o mesmo entendimento que uma de 10, uma de 15, um jovem de 18, um adulto de 30? Não. Conforme ele vai crescendo, vai desenvolvendo as suas capacidades. Obviamente que a função dos pais é de veras importante na fase em que eles são crianças, para passar os conceitos, para passar o exemplo, para passar a parte moral que nós todos necessitamos. Isso chama-se educação. Então, vamos ver que vamos adquirindo mais discernimento com o crescimento, com a educação, e vamos tendo atitudes melhores dia a dia. Mas é para isso que nós aqui estamos, esforçarmos para isso. Quando pensamos aqui nesta justiça, nesta bondade de Deus, muitas pessoas colocam em causa
nós, em relação aos nossos filhos, os pais, quando os filhos cometem um erro, não é? Chamamos a atenção e damos-lhes a oportunidade de eles aprenderem, não é? De crescerem, e é isso que Deus faz connosco. Se nós fazemos isso com um filho, que fará Deus, que é nosso Pai, que é todo bondade, que é a perfeição infinita. Se nós somos tão imperfeitos, damos essa oportunidade aos nossos filhos de aprenderem com o tempo, Deus muito mais. E então nós temos a oportunidade, porque nós não é numa existência só, e nós vamos vendo ao longo dos anos que não é assim tão fácil trabalharmos na nossa forma de ser e de estar, e não é numa existência só que nós alcançamos a perfeição. Era bom que fosse, mas não é. São milhares e milhares e milhares de reencarnações. E essa é a oportunidade que Deus nos dá. Daí este conhecimento que é tão consolador. A doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Cá está. Para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então, será que nós, no planeta em que nos encontramos, conseguimos, e voltamos àquilo que dissemos no início, será que nós conseguimos gozar de felicidade total? E o que é para nós a felicidade? Porque o que é para mim felicidade pode não ser ali para a Manuela, ou para qualquer um dos aqui presentes, ou nós somos todos diferentes, todos iguais, mas todos diferentes. Temos formas de pensar, de sentir, todos diferentes. E o que para mim pode ser uma grande felicidade, para outra pessoa pode ser uma coisa naturalíssima. Será que felicidade é ter tudo, ou fazer tudo o que nós desejamos? Tem pessoas que são muito felizes com muito pouco. E tem muitas pessoas que têm tudo, falta definir o tudo, e que não conseguem ser felizes. Então, referimos-nos a quê, concretamente, quando nós falamos de felicidade? Isso é algo que nós temos que refletir, porque muitas vezes andamos à procura da felicidade, ela está mesmo ao nosso lado e nós não a vemos. Vamos ver o que é que o dicionário nos diz sobre o que é felicidade. Voltamos outra vez ao dicionário. Estado de quem é feliz, contentamento, bem-estar. Acontecimento feliz, bom êxito, boa fortuna, sorte, ventura. Ora, nós sabemos que no Espiritismo não existe sorte. Existe a oportunidade. Oportunidade de trabalho, oportunidade de melhoria, existe ajuda espiritual e cada um recebe de acordo com aquilo que vai fazendo, que vai semeando. Vimos isso, não sei se recordam do trabalho, já lá vai um mês, passa tão depressa, mas no último trabalho falámos aqui sobre a boa semeadura para o espírito. Não sei se recordam. Lembram-se quais foram as parábolas do Evangelho que falámos nesse trabalho? Já passou muito tempo, mas já. Vou dar uma dica. Boa semeadura para o espírito. Qual será uma das parábolas? Semeadura? Não? Parábola de semeadora. Então, a parábola dos talentos foram as duas que essencialmente foram faladas nesse trabalho. Em que Deus coloca, falámos na altura, que Deus coloca em nós, em cada um de nós,
as sementinhas, e depois cabe-nos a nós decidir o que é que nós fazemos com aquelas sementinhas, não é? Com os talentos, se desenvolvemos, se vamos enterrar na terra. Então, se nós semearmos bons pensamentos e boas ações, nós seremos certamente muito felizes, porque nós podemos ser muito felizes aqui. Então, falando em felicidade, será que conseguimos estar constantemente felizes e bem? Não será uma utopia, tendo em conta o mundo em que vivemos, onde vemos tanta miséria e sofrimento à nossa volta? A felicidade, que é tão buscada por todos nós, é frequentemente confundida com os bens materiais e com os prazeres passageiros. Daí é que em determinados momentos nós achamos que estamos muito felizes e no dia a seguir já estamos muito tristes, porque são coisas passageiras. Nós agarramos muitas vezes, vemos que a felicidade são as coisas passageiras. O Espiritismo nos ensina que a verdadeira felicidade está ligada ao nosso estado interior e à paz de consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que nem sempre o rico é feliz, nem sempre o pobre é infeliz, pois a felicidade independe de posses e sim do nosso modo de encarar a vida. E aqui, se nós nos recordarmos, se voltarmos aqui atrás, falámos na definição do dicionário, dizia lá contentamento. Ora, cá está. Contentamento. Estado de quem é feliz, contentamento, bem-estar. E nós temos que saber nos contentar com pouco. E muitas das vezes não sabemos. E esse é um dos segredos. Muitos de nós sofremos porque queremos ter coisas ou estar em situações que não nos é permitido nesta existência, pelas provas que nós temos que passar, pela semeadura que fizemos lá atrás. Mas podemos semear, não é? Pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Portanto, não nos revoltarmos, aceitarmos, saber contentar com aquilo que temos, ser felizes com aquilo que nós temos. Isso é um dos segredos da vida, enquanto aqui estamos deste lado. Ora, aqui já tinha passado. Os espíritos esclarecem que na Terra é impossível gozar de felicidade absoluta, pois nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Cá está. Aprendemos com o Espiritismo que a verdadeira alegria reside na consciência tranquila, no dever cumprido e no amor ao próximo. Então podemos alcançar uma felicidade relativa, cultivando valores como a resignação, a caridade, a paciência e a fé. E vamos agora falar de um livro que é Justiça e Felicidade, que é o título da palestra. É um livro do Alta de Barcelos e é baseada na quarta obra da codificação, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, claro. Então, o autor, neste livro, reflete acerca da vida, da finalidade superior da vida e do caminho que nós necessitamos percorrer para alcançarmos essa felicidade real, àquela que todos nós estamos destinados. Mas pronto, pela nossa forma ainda de ser e de estar, ainda insistimos, ainda continuamos a debater os mesmos erros, mas nós vamos lá chegar, porque também hoje caímos, amanhã levantamos, voltamos a cair, voltamos a levantar. Isso é que vai fazer com que nós consigamos um dia persistir de tal forma que um dia nós já não vamos cair mais. Então, nesse livro, na página 25, o capítulo A2,
ele cita aqui uma passagem do Céu e Inferno que diz: o seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Faz todo sentido. E o autor diz-nos: quanto maior o estado de impureza, mais sofrimento. Caso contrário, maior felicidade. Seremos sempre o resultado do que estamos a fazer a nós mesmos. Portanto, nós somos os únicos responsáveis. Queremos muitas vezes acusar A, B, queremos acusar, voltarmos contra Deus, mas nós somos os responsáveis pelos nossos atos. E nós temos o livre-arbítrio que nos permite, portanto, definir o caminho que nós queremos seguir, tomar as nossas decisões. Então, seremos sempre o resultado do que estamos a fazer a nós mesmos, empregando zelo ou descuido, responsabilidade ou relaxamento para com as coisas do Espírito. E o autor ainda nos diz: diante do Pai de amor infinito, de nada vale queixar-nos ou lamuriar do nosso estado desditoso ou desastrado. Nossas lágrimas, vejam o que ele diz, nossas lágrimas copiosas, cheias de revolta e inatividade na prática do bem, não comovem a providência divina a nosso respeito. O que realmente vale mesmo diante de Deus será a tomada de decisão resoluta e vontade corajosa de aproveitar com ação e trabalho as oportunidades que a vida, na terra e no além, favorece a cada um de nós para aprender e desenvolver, educar e progredir de forma consciente e incessante para o reino de Deus. Isto quer dizer que fora das leis divinas ninguém se consegue aperfeiçoar. As nossas, ele diz-nos, o autor, que as nossas imperfeições morais são uma construção defeituosa que nós vamos edificando ao longo das sucessivas reencarnações, mas que com o tempo iremos extirpar essas mesmas imperfeições, não é? Portanto, estamos no aprendizado. No entanto, as ideias que nós vamos criando sobre a renovação deixam-nos muitas vezes presos a outros erros. E estamos iludidos na certeza que estamos a fazer, a realizar essa mesma transformação. Eu vou beber aqui um pouquinho de água. Quantas vezes pensamos que já ultrapassamos determinada forma de ser e de estar? Somos colocados à prova. Costumo dizer isto mais do que uma vez, vocês já me ouviram dizer isso, porque isso ocorre-me. Quando penso que já consegui ultrapassar determinado defeito, sou posta à prova e caio logo. Não sei se com vocês é assim. É? Pronto. Então não estamos sozinhos, estamos todos no mesmo barco. Mas é pela persistência que nós lá chegaremos um dia. Quase sempre por desconhecimento apenas trocamos um nome, o rótulo de antigos enganos que insistimos em manter e que nos apraz tal situação, distorcendo o verdadeiro significado de tal facto. Esse engano encontra-se ligado à noção equivocada de que estamos a realizar a mudança com a qual nos comprometemos. Mas, na realidade, se nós formos observando as nossas atitudes no dia-a-dia, nós vemos que ainda estamos muito aquém dessa realização nobre, de já não cometermos determinados erros. Então, mas ele também nos diz, e é assim, e é uma realidade, que a repetição irá permitir que nos coloquemos em alerta. Nós temos aquele sininho que é a consciência. Existe por acaso não costumava muito ler os livros da Mónica, mas existe uma banda desenhada que era a Mónica, que ela dizia que estava cheia do inquilino, queria despachar o inquilino.
E a mãe perguntava-lhe que inquilino era esse. E então era aquele que a fazia, que ela era uma menina que gostava de fazer travessuras, então que estava ali sempre a falar à consciência de que ela não estava a agir corretamente. Então ela chateava-se com o inquilino, nunca mais o inquilino vai embora. Pronto, então, prosseguindo, as situações nas quais somos chamados a dar testemunho daquilo que já aprendemos e quase sempre supomos que já o fizemos, constituem-se em excelentes vitrinas para essas observações. São armadilhas que surgem para nos testar e termos um parâmetro da nossa evolução, de forma a medirmos o quanto ainda a paciência, a tolerância com as diferenças, o entendimento fraterno a quem nos agride, a capacidade de perdoar e esquecer e tantos outros que imaginávamos já dominar, estão longe do ideal da prática amorosa que Jesus ensinou. São muitas vezes decepções que infligimos a nós mesmos e que nos dão aquela sacudidela, não é? Para nós sairmos da acomodação. Que nós muitas vezes pensamos que já fizemos muito e não fizemos. Pronto. Mas qualquer evolução, qualquer passinho que nós consigamos dar, mais um passinho, é muito bom e é louvável, porque nós somos seres, pronto, que temos assim umas raízes bem longas, várias existências, e não é fácil, de facto, não é fácil nós alterarmos a nossa forma de ser e de estar. Mas, como diz um amigo meu, o caminho se faz caminhando. E, portanto, nós temos é que prosseguir na jornada e sempre que virmos que estamos a sair do caminho, temos que definir novamente novos parâmetros. O que não pode é acontecer a estagnação, porque isso desequilibra-nos, seja mentalmente, seja fisicamente, e nós muitas vezes também nos tornamos, por essa estagnação, tornamos alvos fáceis, não é? Nós nunca estamos sozinhos, do outro lado da vida também estão os irmãos. Muitas vezes somos nós que os obsidiamos a eles. A obsessão não se dá só de lá para cá, e de cá para lá também. Mas nós pomos-nos a jeito pela nossa forma de ser e de estar, muitas das vezes, por aqueles pensamentos menos bons. Então, devemos mesmo trabalhar na nossa personalidade. Por essa razão, a superação dos sentimentos inferiores, sob o ponto de vista de Jesus, como os de revide, vingança, vaidade, personalismo, por exemplo, expressões do egoísmo na vida de relação, é de vital importância para a recuperação e manutenção do equilíbrio e da harmonia no âmbito da vida íntima. É importante que não nos deixemos levar na onda, que não nos deixemos envolver nessas correntes aflitivas e conflituosas que nos cercam. O que nos vai proporcionar um outro olhar diferente, não é? Um olhar com objetividade, e vamos dar a importância que de facto aquelas situações têm, a importância relativa em não estarmos a dar demasiada importância e a ligarmos àquilo que não interessa, que nos faz estagnar. Para que isso ocorra, é importante conhecer os nossos sentimentos, raiz das nossas escolhas, dimensioná-los, estabelecendo prioridades para serem trabalhadas, com foco nas suas transformações, partindo do mais simples e, portanto, do mais fácil àquele mais imediato, mais próximo, que está mais claro para nós, para o mais complexo e mais difícil. Portanto, começarmos de facto com aquilo que é mais
fácil, não queremos logo fazer as mudanças radicais, porque isso não existe. Perdemos-nos logo. Portanto, começar com as coisas mais pequenas. E uma das coisas importantes é nós identificarmos esses sentimentos malsãos, aquilo que não nos edifica. E iniciar essa tarefa que é a renovação, não é? E depois, claro, permanecer no caminho, que é muito importante. Passeando entre a luz e a sombra, a razão e a emoção, só acertaremos a rota se nos comprometermos com a mudança e perseverar nela. Cá está. Temos que perseverar, temos que persistir, saber que é aquilo que nós queremos. Mesmo que se tenha de refazer os passos 1000 vezes. Porque o Pai dá-nos essa oportunidade. Claro, quanto mais depressa nós fizermos, melhor. Mas devagar e bem, portanto, temos que andar com calma, ser certinhos. Mas vale andar com calma, ser certinhos, de queremos fazer tudo muito rápido e depois tropeçamos completamente. E essa mudança é que nos vai trazer o tal gozo e felicidade que nós tanto almejamos. Voltando ao livro Justiça e Felicidade, no item 3 do capítulo 7, diz-nos assim: não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Portanto, está no livro, como falámos há pouco, este livro baseia-se no livro Céu e Inferno. Tínhamos a certeza de que as virtudes da alma são a fonte perene de toda a alegria, de toda a saúde espiritual, de toda a paz, de toda a harmonia e de toda a felicidade. O autor continua dizendo: as virtudes são reflexos psíquicos corretos e harmoniosos, aperfeiçoados e purificados, que precisamos entesourar e com eles embelezar o espírito, a fim de que, investidos na túnica nupcial, possamos participar do banquete espiritual da vida maior. Então, todas as qualidades que nós possuímos, já temos muitas qualidades, nós não temos só defeitos, temos já muitas qualidades, temos vindo há séculos a trabalhar nisso. Então, que seja uma migalha de amor, uma grama de virtude, como diz o autor, são justamente nessas pequeninas coisas que nós buscamos a alegria íntima, a nossa saúde espiritual, aquela felicidade interior que nós tanto queremos, necessitamos de sentir e que nos dá a competência para agirmos com acerto nas experiências terrestres. São essas as joias preciosas do Espírito que o Evangelho fala, que, quando angariadas, não há nenhuma traça que roa ou ferrugem que consumirá. São elas que nos trazem a felicidade. Mais à frente, no capítulo deste livro, capítulo A, no capítulo 8, encontramos esta afirmação: é da lei universal dos valores eternos que a alma somente poderá produzir na existência, de conformidade com as qualidades que possua nas reentrâncias do coração. Então, como fazer para adquirir aquilo que ainda não possuímos, a fim de podermos melhorar os valores da vida ao próximo e à humanidade em geral, não é? Ele diz-nos que é fácil, nós achamos difícil, mas ele diz-nos que é fácil, que basta nós concentrarmos as nossas forças, as forças da alma, em 3 virtudes fundamentais que nos ajudam no nosso aperfeiçoamento individual, que são boa vontade sincera, o desejo sério de aprender e renovar-se, esforçar-se por praticar sempre o bem aos outros, a boa conduta moral, pensamentos e sentimentos, emoções e atitudes, palavras e atos, com perseverança e disciplina, abandonando todo o mal, a começar em nosso próprio mundo íntimo. Porque na realidade, como já falámos há pouco,
nós somos os construtores da nossa própria felicidade. Porque Deus criou-nos para sermos felizes. Ele criou-nos simples e ignorantes, mas Ele deu-nos todas as capacidades, as tais sementinhas que Ele colocou em nós para nós desenvolvermos ao longo das várias existências, para sermos um dia espíritos perfeitos. E aí sim nós vamos ter a tal felicidade eterna. O autor ainda nos informa que essa felicidade imutável e constante somente o conseguiremos mediante o processo de crescimento no amor puro e sabedoria divina, através das encarnações sucessivas, a fim de alcançarmos a condição de espírito perfeito. Cá está. Demora o tempo que durar, na fieira dos milénios incontáveis, todo o espírito, mais cedo ou mais tarde, chegará à perfeição. Pois esta é a vontade do Pai de toda misericórdia. Isto sim, isto é a justiça. E isto é que nos dá a vontade de prosseguirmos, de não desistirmos, de sabermos que a nossa destinação final é a perfeição, é a eterna felicidade. É uma maravilha. Então vale a pena. Então, cada um de nós, através do seu esforço, vontade, determinação, disciplina. Eu ainda ando às voltas com a minha disciplina. Pelas lutas, pelos sofrimentos e as expiações que todos nós trazemos, que trazemos isso na nossa bagagem, que são essas provas, que são essas expiações que nos vão ajudar a crescer e ultrapassar barreiras e passar um pouco mais à frente, que devem ser sentidas com sinceridade, não é? E o arrependimento de que nós, de facto, não estivemos bem e que queremos ser melhores. Então essa sinceridade, essa renovação e aperfeiçoamento nós iremos alcançar, assim vamos alcançar o céu. E o que é o céu? É um local. Vamos ver o que é que o autor nos diz. Não há um lugar circunscrito no universo para ser especificamente o inferno e nem para ser o céu. O céu e o inferno em realidade existem. Mas nós tínhamos dito que não existiam. Então existe ou não existe? Existe. Mas na realidade íntima de cada espírito. Portanto, é um estado de alma, não é um local circunscrito. Dependendo do seu estado moral, resultado das suas boas ou más ações. Existe sim um local de sofrimento exterior relativo. Então existe ou não existe? Isto está assim um bocadinho confuso. Mas não eterno. Local este que é a soma coletiva da reunião das almas que se assemelham pelas... Peço desculpa, está aqui um erro. Pelas suas faltas e crimes, perversidades e vícios, as quais se encontram por determinado tempo juntas, sofrendo a decantação das suas mentes e corações, enegrecidos pelos deslizes e transgressões às leis de Deus. Já estou aqui a tropeçar muito. Acho que vou ver mais um pouco, vai. Então são os mundos e faixas inferiores, principalmente os mundos de provas e expiações, como aquele em que nós estamos. Onde aqui o mais grosso são seres inferiores, não é? Como nós, seres inferiores e imperfeitos. Existe também um céu exterior relativo, que são as faixas superiores da espiritualidade e os mundos superiores, aqueles para os quais nós estamos a trabalhar, de plena luz, paz e amor, onde as almas melhoradas, elevadas, purificadas,
dentro do seu grau de aperfeiçoamento, se reúnem pelos laços de simpatia e mérito. E ali sim moram e convivem as almas que trabalham e amam, que estudam e aprendem. Portanto, a ideia que nós temos que vamos para o céu e vamos estar ali sem fazer nada, naquela paz e não se passa nada, isso não existe. Porque Deus é todo amor e Ele trabalha constantemente. Jesus é todo amor, trabalha constantemente. Portanto, e isso sim é que é a felicidade. É nós podermos trabalhar com alegria, com amor e ajudar. Hoje nós ainda precisamos muito da ajuda desses seres já mais elevados. Um dia seremos nós a ajudar outros irmãos que estarão na mesma posição que hoje nós ainda nos encontramos. Então, tem aqui uma parte que eu costumo dizer que nós não damos receitas. Mas vocês gostam muito de receitas e podem-nos pelo limpim-pim, todos gostamos. Então, aqui vai. Como praticar a justiça e construir a felicidade no dia a dia. Será que hoje nós vamos sair daqui com uma receita? Vamos lá ver. Autoconhecimento. Nada que a gente já não tenha falado, não é? Não é nada desconhecido, pois não? Então, reconhecer as nossas próprias imperfeições e limitações. Esforçarmos pela reforma íntima. Portanto, conhecermos. Nós ainda não nos conhecemos tão bem quanto gostaríamos. Isso faz parte deste aprendizado. Empatia e compaixão. Então, saber colocar-se no lugar do outro, compreendendo as suas dores e dificuldades. Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender o sofrimento do outro. E às vezes temos que passar, às vezes chegamos ao ponto de ter que passar pelas situações para podermos compreender a doença, uma situação de trabalho. Então, aquilo que Jesus nos convida é que nós saibamos nos colocar no lugar do outro para melhor compreender e podermos ajudar. O perdão. Libertar-se das mágoas e ressentimentos, promovendo a reconciliação e a paz interior. A caridade. Praticar o bem sem esperar recompensas, pois toda ação generosa é a semente de felicidade futura. Confiança em Deus. E aqui é que bate. Será que nós confiamos em Deus? Aceitar as circunstâncias da vida como oportunidades de aprendizado e confiar na justiça divina. Então, quando tudo nos parece que está perdido, aí sim, nós temos que confiar. Porque Deus nunca nos falta. Ele envia-nos os irmãos mais evoluídos, como falamos há pouco, para nos ajudar. E vem sempre uma solução. Nem sempre é aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que nós queremos não é o melhor para nós. Mas a solução vem de uma forma ou de outra. Sempre de acordo com o nosso mérito. Lá está, a semeadura que tínhamos falado. Passei à frente. Não passei nada. Eu é que cliquei. Aliás, cliquei. Então podemos concluir que a justiça e a felicidade, segundo o Espiritismo, são os tais caminhos que se entrelaçam, que se completam. E quando nós conseguimos praticar essa justiça, que é quando nós conseguimos compreender, perdoar e agir com amor, portanto isto que resumimos aqui, nós abrimos construção para o caminho da felicidade. O nosso e também daqueles que nos cercam. A justiça divina, por sua vez, garante que nenhum esforço será perdido e que todo sofrimento tem um propósito educativo.
mesmo diante de aparentes injustiças, somos convidados a confiar em Deus, trabalhando pela nossa melhoria íntima e contribuindo para o bem coletivo. Portanto, fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Assim, encontramos serenidade mesmo nas adversidades da vida, que nos aproxima do verdadeiro sentido da felicidade. Então, que possamos, a cada novo dia, praticar o bem. Confiar na sabedoria divina. Nunca desistir. Perseverar-se sempre. Temos o nosso anjo da guarda que está ali sempre ao nosso lado, disponível para nos ajudar, para nos bem intuir, para nos ajudar a retificar o caminho quando saímos dele. Temos a ajuda dos benfeitores espirituais e temos esta doutrina maravilhosa. Esta doutrina que nos faz compreender o ser que somos, o que é que nós estamos aqui a fazer, como é que podemos ser felizes, como podemos alcançar a verdadeira felicidade. Deus ama-nos, nós temos que nos amar. Se nós não nos amarmos, então o caldo está entornado. E para nós amarmos o outro, primeiro temos que nos amar a nós. Então, Deus dá-nos essa oportunidade de, a cada dia, nós podermos nos renovar, lançar mais uma sementezinha na terra e sermos co-criadores de Deus. Temos essa oportunidade diariamente. Deus é infinitamente bom e é justo. Pensemos nestas reflexões, nestes conceitos que hoje aqui falamos, para que nós possamos ter força, coragem e determinação de querermos ser felizes e trabalhar para um mundo mais feliz. Para que quando nós sairmos daqui, podermos deixar aquelas sementezinhas darem fruto para os nossos jovens, para os nossos filhos que vêm a seguir e que são os homens do amanhã. E pronto, era este o trabalho que eu trouxe. Esta foi a literatura. Se houver alguma dúvida, podem depois vir aqui falar um pouquinho. E então, vamos passar para a segunda parte dos trabalhos, para o passe. Vamos manter os nossos pensamentos elevados e vamos fazer a oração de fecho, está bem? Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, obrigada. Obrigada pela oportunidade, por este Consolador que nos trouxestes, que nos enviastes, para reconfortar as nossas almas, para nos dar o alento, a esperança de um dia melhor, de podermos alcançar a felicidade. Que nós saibamos trabalhar os nossos talentos, as nossas sementinhas que Deus colocou em cada um de nós, trabalhando no nosso aperfeiçoamento no dia a dia, no nosso lar, com os nossos companheiros, com os nossos colegas de trabalho, criando oportunidades de aprendizado para nós e de ajuda ao nosso próximo. Essas
são as sementes que nos levam à verdadeira felicidade, àquela que nós, neste momento, conseguimos alcançar. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e solicitamos o amparo para todos os presentes, deste lado da vida, mas também, sobretudo, para os irmãos da caminhada que do outro lado da vida estão connosco aqui hoje também, para esta aprendizagem, para renovarmos todos as forças, para prosseguirmos na jornada, aproveitando as oportunidades que nos são dadas. Nossa gratidão aos benfeitores espirituais deste lar, que nos acolheram com tanto amor, agradecendo ao Mestre nas nossas vidas a alegria que nos dá, o amor com que nos envolve. Que no regresso aos nossos lares possamos transportar connosco esta paz, esta tranquilidade e este conhecimento que nos liberta. Obrigada, Mestre. Obrigada, Pai. Fica connosco.